Olá, meu querido amigo, querida amiga, estamos aqui no nosso 5º dia da nossa jornada dos 10 dias de oração. Eu aproveito para mais uma vez lembrar você, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva agora, curta e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam também abençoadas com essa mensagem. O nosso tema de hoje, do 5º dia, é verdade viva. E que verdade é essa? É a verdade da palavra de Deus. Então convido você para que vá comigo até o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 22, os versos 18 e 19, e nós lemos o seguinte: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E, verso 19, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro, Deus tirará a sua parte. Olha que interessante, nós vemos aqui que nada pode ser acrescentado e também nada pode ser tirado da palavra de Deus. Por quê? A própria Bíblia, nós encontramos a informação, Jesus orando ao Pai, ele disse o seguinte: santifica-os na verdade. E ele disse: a tua palavra é a verdade. Nós vivemos num tempo de guerra. Não estou falando da guerra da Ucrânia, não estou falando das guerras que nós vemos no mundo de maneira geral. Eu estou falando de uma guerra invisível e a guerra mais antiga que existe. A guerra entre o bem e o mal. Um dos objetivos do lado mal da história é que a verdade não chegue ao conhecimento das pessoas. E nós sabemos que a Bíblia, esse livro sagrado, é a ferramenta que Deus escolheu para que a verdade pudesse chegar a você e a mim. O Novo Testamento e o Antigo Testamento, eles são importantíssimos e inseparáveis. O Antigo Testamento diz que Jesus viria, nos dá uma referência que fomos criados por Deus, e diz que Jesus viria. O Novo Testamento diz que esse mesmo Jesus que veio, voltará. No entanto, esse livro também diz que durante a história desse mundo, tentariam fazer com que a Bíblia não fosse assim considerada tão importante, ou parte dela já não teria mais efeito. O livro de Daniel diz que poderes políticos e religiosos cuidariam em mudar os tempos e a lei. E foi isso que aconteceu na história, quando nós olhamos na época do Império Romano. Um conhecido imperador, o Constantino, no quarto século, após a vinda de Cristo, ele se converteu, entre aspas, ao cristianismo. E aquilo que aparentemente parecia, aparentemente era uma bênção, se transformou num grande problema. Por quê? Porque muito do paganismo romano e daquilo que o Império Romano tinha acumulado de paganismo de outras nações conquistadas, aquilo foi introduzido no meio da religião. E isso trouxe uma grande confusão, que na Bíblia é chamada ideologicamente de Babilônia. E existem muitos enganos em relação à lei de Deus, em relação aos tempos, à guarda do dia sagrado de Deus. E agora, a Babilônia, ela é uma ideologia que confunde e que engana as pessoas. E qual que é o pior engano que existe? Não é aquele que é 100% engano, mas é aquele engano que tem muitas verdades, mas essas verdades estão misturadas com o erro. A Bíblia diz que nada pode ser tirado e também nada pode ser acrescentado. Vivemos num tempo de grande confusão. E as pessoas querem saber de onde vieram, por que estão aqui e para onde vão. E a Bíblia Sagrada é o livro que traz todas estas respostas. Mas, sobretudo, é o livro mais importante porque nos mostra quem nós somos, a nossa necessidade e que nós precisamos ser salvos. Mas também é o livro que mostra e nos aponta quem é o Salvador, aquele que resolve os nossos problemas. Alguns jovens hoje estão em dúvidas em relação ao caminho que devem seguir, e a própria Bíblia diz: como poderá um jovem permanecer firme ou num bom caminho?
E a Bíblia mesmo responde: vivendo esse caminho de acordo com a sua palavra, conforme o Salmo 119 e o verso 7. Então, o nosso apelo é que você conheça a verdade, que você estude a verdade e que você não aceite nada que seja menos que 100% dessa verdade. Nada pode ser acrescentado e nada pode ser retirado. Eu gostaria de propor hoje, mais uma vez, 3 motivos para o nosso pedido de oração. O primeiro motivo é que nós oremos pelos nossos líderes, para que eles estejam engajados na palavra de Deus e que eles nos ensinem aquilo que está no livro sagrado de maneira integral. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido é que o povo de Deus, é que a igreja, seja de fato convertida e comprometida com os ensinos da Bíblia. E o terceiro é que a gente continue, queridos, orando pelos nossos 5 amigos de oração. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fez com que a sua palavra chegasse até nós. E o Senhor quer que a gente conheça a sua palavra não pela metade, não um pedaço, ou faltando alguma coisa. É na Bíblia que nós sabemos de onde viemos, por que estamos aqui, quem nós somos e para onde vamos. É na Bíblia também que nós encontramos que precisamos da salvação. Mas também ali encontramos um Salvador. Então, agradecemos a Ti por esse livro sagrado. E agora pedimos pelos nossos líderes, para que eles continuem ensinando a Tua palavra, sem tirar e nem colocar nada de fora. Nós oramos também para que a Sua igreja, Senhor, seja comprometida e convertida pelo 100% da Tua palavra, do Teu livro. E também, Senhor, continuamos orando pelos nossos amigos, pessoas que nós escolhemos desde o início da nossa jornada dos 10 dias de oração. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.